E eu convido para que você abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo no capítulo 7. Nós vamos tratar de praticamente até, na verdade, capítulo 12 hoje, mas eu vou me ater só essa parte aqui. Êxodo capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 1 a 7. Êxodo capítulo 7, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade, e Arão 83, quando falaram com o Faraó. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, porque é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem nos tira da escravidão, assim como o Senhor fez aquele povo. Isso aqui é só um reflexo, essa história é um reflexo do que acontece conosco. Eu rogo ao Senhor que, em nome de Jesus, o teu Santo Espírito traga libertação nessa noite da escravidão, naqueles que estão aprisionados ao pecado. E ajuda-nos, ó Pai, a todos nós que já somos livres no Senhor, a vivermos para Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Essa história do Êxodo, ela é fascinante. Não é à toa que tem filmes a respeito disso, né? Enredos, novelas a respeito dessa história do Êxodo, porque de fato tem histórias aqui mirabolantes, assim, miraculosas, grandes, histórias aqui que chamam muito a nossa atenção e que de fato revela quem é Deus, o poderoso Deus. Nós começamos essa série aqui e vimos na semana passada, a gente está numa série aqui de estudos em Êxodo, e nós vimos na semana passada Deus se revelando. E a ideia dele de poder tirar um povo da escravidão do Egito era de fato mostrar quem ele era. Quando ele diz, e Moisés pergunta, fala, olha, quando chegar lá eu vou perguntar, as pessoas vão perguntar, qual que é o seu nome? Ele diz, eu sou o que sou. Esse era o nome de Deus, mostrando que de fato ele era real, de que de fato ele era vivo, o Deus todo-poderoso que age na história. E então nós somos convidados diante dessa história aqui, não ver algo que aconteceu lá atrás, lá com o povo, mas nós nos veremos aqui fazendo parte de toda essa história, de toda essa peregrinação de um povo que foi liberto para adorar o Senhor, mas que a promessa era de chegar numa terra prometida que mana leite e mel. E é nessa peregrinação que todos nós estamos, para chegarmos numa terra prometida que mana leite e mel. É quando Jesus voltar e a gente vai estar nos novos céus e nova terra, da qual a Bíblia fala para nós, fala tanto a respeito desse lugar maravilhoso que está sendo preparado para os filhos de Deus. E então nós chegamos nessa parte aqui, quando Moisés de fato, ele vai começar a cumprir o seu chamado. Mas interessante como diante de uma tarefa tão grande, eu imagino o coração daquele homem. Moisés era um homem que estava ali pastoreando, ele cuidando do gado ali do seu sogro, provavelmente dele também fazia parte disso. Deus aparece para ele por meio de uma sarça, de um arbusto que pegava fogo e não se consumia. Deus se revela ali então, mostrando a sua santidade. Deus fala, tira a sua sandália, porque onde você está é terra santa. Ele então tira a sandália, prostra o rosto com medo de olhar para aquilo. Então Deus fala, olha, eu te escolhi para você agora ir libertar o meu povo lá do Egito. Você vai falar com o Faraó. Agora imagina o coração desse homem. Ele começa a dar umas desculpas, né? Falar, mas eu, Senhor, não faz isso não. Tem gente muito mais preparada. Não, Senhor, mas eu sou um cara pequeno aqui, esse povo não vai nem me dar ouvido. E aí a última que ele diz aqui, no capítulo 6, versículo 30, se você está com sua Bíblia aberta, ele diz, Moisés, porém, perguntou ao Senhor, como o Faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar?
A gente vai ver algumas outras versões, a maneira que ele está falando aqui, que provavelmente ele tinha um problema na dicção dele. Ele falou, Senhor, aí eu falei, então peraí, vou chamar uma outra pessoa aqui, Arão vai com você, vai ser seu porta-voz, mas a minha palavra vai ser com você, Moisés, você transmite a Arão e ele vai transmitir para o faraó, e assim então, eles iniciam toda essa jornada, e Deus agora mostra que ele é o libertador do seu povo. É Deus quem liberta pecadores da escravidão, mas não só dessa escravidão que esse povo estava vivendo aqui, mas é da escravidão e do domínio de Satanás, no qual todos nascem. Porque afinal de contas, é o que Paulo diz, é o que Paulo vai dizer em Romanos, Efésios, que nós escravos, nós mortos por causa dos pecados e delitos. Ele vai para Efésios 4 mostrando a respeito disso, de que de fato nós somos escravos. E pode ser que você, gente, que história é essa? Que história está falando? Eu nunca fui escravo na minha vida. Olha só que o tempo que nós estamos vivendo, o país que nós vivemos, você vem falar que eu sou escravo. Mas eu tentei mostrar para todos nós aqui de que fato nós somos escravos, porque de maneira alguma a gente conseguiria se achegar diante desse Deus se não fosse Ele tomando essa iniciativa para nos libertar. Eu falei, mas como essa história? Me ajuda a ver que eu sou escravo. Você consegue ficar sem pecar? Consegue? Eu consigo, 2 segundos. Talvez você consiga, né? Pediu perdão, por enquanto você nem pecou aqui ainda na igreja, né? Você chegou, nós pedimos perdão, confessamos nossos pecados. A hora que você estava cantando aqui, você falou assim, nossa, estamos afinados aqui do meu lado. Pô, coisa horrorosa, gente. Nossa, só fulano com roupa horrorosa ali também. Gente do céu, mas que menino. Fica, nossa, você está aqui adorando a Deus e já está pecando. É escravo. Porque você não consegue ficar sem pecar. Me prova que eu estou errado. Me mostra que de fato você consegue ficar sem. Escravo. Escravo de si mesmo. Escravo dos seus prazeres. Escravo da sua própria vontade. O problema disso, você está perguntando, mas e daí? Beleza, e daí? O problema é quando Paulo vem mostrar para nós, falei para vocês aqui, de que o salário, a consequência do pecado é a morte. E todo aquele que é escravo do pecado, a consequência e o destino é a morte. E Paulo não fala para nós que é só uma morte física, na qual todos nós passaremos, a não ser que Jesus volte antes. Mas é uma morte de condenação eterna. Porque lembra o que aconteceu lá no Éden? Por causa do pecado, o homem agora foi separado, expulso da presença de Deus. E ele não pode se chegar de qualquer maneira. Agora ele nem se pode se chegar. Por causa do pecado. Agora imagina viver isso eternamente. Mas a notícia boa é que nós temos um libertador. Aquele que se achega diante de nós, que toma essa iniciativa. Um povo que era escravo, e através dessa história nós vamos ver que a gente faz parte disso. Um povo que era escravo, e agora Deus ouve o clamor daquelas pessoas, Ele se compadece. E Ele mesmo agora providencia o meio para essas pessoas serem libertas. É onde então a gente entra em toda essa história. E por que Deus faz isso? Esse propósito é revelado para nós. Quando a gente vai para o versículo 5, vou começar lá no finalzinho, né? Versículo 5 desse texto diz: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Nós vamos ver alguns outros versículos que falam a respeito disso daqui, de que Deus estava se mostrando, Ele estava revelando, Ele estava de fato falando quem Ele era, através dessa libertação, para que esse povo me conheça. Esse povo vai saber quem eu sou, o eu sou, o grande Deus, o Todo-Poderoso. E então nós entramos aqui numa parte, que talvez, acho que todos nós aqui já conhecíamos isso aqui, que fala a respeito das 10 pragas, as 10 pragas do Egito. E eu quero agora, crianças, que vocês vão ajudar a completar isso aí. Vocês já não fizeram, né? Já estava ansioso para fazer aí, né? Mas passa esse próximo slide, por favor. Ficou pequeno, né? Estão enxergando? Mais ou menos, né? Mas vamos lá. Isso aí resume toda a história. Resume toda a história das pragas que estava acontecendo. E vamos lá, criança, completa aí. O povo de Deus era, adultos, pode me ajudar. O povo de Deus era escravo. Pode completar aí. O povo de Deus era escravo. Escravo onde? Na terra do Egito. Muito bem. Pode colocar.
Então, esse povo era escravo na terra do Egito. Pronto. E Deus escolheu quem para libertar os israelitas? Moisés. Pode colocar aí agora. Deus escolheu Moisés para libertar os israelitas. Mas quem que não deixou esse povo sair? Faraó. E se você não lembrava as 10 pragas, quais eram? Está tudo aí. Faraó não deixou o povo sair. Então, Deus enviou 10 pragas para mostrar o seu poder e libertar o povo. Primeiro, Moisés transformou a água do rio Nilo em sangue. Vocês tenham paciência aí, gente, que esses meninos estão completando aí, tá? Depois, a cidade foi invadida por rãs. Muito bem, rãs. Esse próximo é mais difícil, hein? Depois das rãs, foi invadido por... Alguém vai? Piolhos. Foi difícil, hein? Piolhos. Piolhos e moscas. Piolhos e moscas. Tá indo aí, criança? Tudo bem? Qualquer coisa, se não estiver indo, cutuca seu pai e sua mãe. A praga seguinte foi a morte dos animais. Animais. E depois surgiram o que na pele? Feridas, muito bem, feridas na pele dos egípcios. Isso é boa também, hein? Depois, Deus também mandou uma chuva de... Pode ser pedra, mas coloca aí granizo. E depois uma infestação de gafanhotos. Mesmo assim, depois dos gafanhotos, mesmo assim, o faraó estava com o coração duro e não deixou o povo ir. Estava com o coração duro e não deixou o povo ir. Então Deus manda a última praga, a morte dos primogênitos. Esse eu vou dar tempo para vocês escreverem aí. Primogênitos. Crianças, o que é primogênito? O primeiro filho, é o mais velho, muito bem. Pronto. Os israelitas então passaram sangue de cordeiro. Cordeiro. Passou onde? Nas portas. Mas só um esclarecimento, tá bom? Aqui fala portas, mas eles passaram o que a gente chama de umbrais, ou nos portais, tá bom? Não foi na porta toda não, porque na verdade não tinha porta em si, né? Passaram lá nos portais, nos umbrais das portas de suas casas, para que o anjo da morte não entrasse. Essa é a história da primeira Páscoa, que nós vamos ver domingo que vem, a respeito dessa última praga, de maneira muito mais específica, tá certo? Por que Deus manda morte dos primogênitos. Mas só então para lembrar quais que foram essas pragas. Crianças, vocês vão ver aqui embaixo aí, tem número 1 e número 2, não tem? Segura aí que daqui a pouco vocês vão completar mais comigo, tá? Mas isso aqui é só para mostrar para vocês a forma como Deus escolheu, não só de endurecer o coração de Faraó,
mas mostrar os sinais e maravilhas para revelar quem ele era. E alguns estudiosos vão falar que cada uma dessas pragas, cada uma delas, na verdade revelava algum ídolo do Egito. A começar, por exemplo, lá no rio. Por que se transformou água em sangue? Porque Nilo era um dos deuses do Egito, e esse povo adorava ali diante das águas. Então Deus vai e manda Moisés com o seu cajado, ele transforma aquilo ali, toda aquela água em sangue. E é interessante dentro de toda essa história, eu vou correr um pouquinho com ela aqui, tá bom? Porque esse ainda no nosso ponto. Porque ele transforma em sangue justamente para mostrar o poder de Deus. Só que acontece uma coisa muito interessante, porque Faraó chama alguns dos seus, que eles falam, os seus magos que faziam magias e coisas, mexiam com coisas ocultas. E eu depois explico para vocês daqui a pouco. Mas eles também fizeram isso, pegaram um cajado e transformaram uma parte de água em sangue. Beleza, Faraó falou assim, para de falar nisso, que Deus é esse? E o texto diz que ele voltou para o seu palácio, de boa, e não pensou mais nessa história. Deus vai e manda outra praga. Ele começa a mandar ali as rãs, os piolhos, e eles tinham sempre deuses. E vocês vão ver em toda essa história, vão ver, se vocês pesquisarem no Google lá imagens, vocês vão ver deuses lá com cara de rã, de sapo. Vem a história do piolho, a respeito dos insetos, que eram deuses que cuidavam de tudo isso. Mas quando chega nesses piolhos, esses magos, esse povo que mexia com magia do Egito, e o texto mostra isso lá para nós, está lá no capítulo 8, versículo 16 e 19, esse povo chega e fala assim, olha, até antes a gente mexia com isso, até antes nós demos conta de fazer, mas agora vê essa do piolho aí, deve ser o dedo de Deus. E a partir disso então, eles não conseguem fazer mais nada, e Deus revelando sempre quem era esse ídolo, quem era um deus do Egito, as moscas, as pestes dos animais, que eles adoravam esses animais, a doença, que eles não tinham mais a quem recorrer, a nada para poder trazer cura, chove, granizo ou pedras, tratando e humilhando esses deuses que regiam a natureza. Deuses que tomavam conta não só da água, do ar, mas de tudo isso. Agora eles não podem fazer mais nada, absolutamente nada. Vem a questão do gafanhoto e por fim a escuridão. Antes ali dos primogênitos, vem a escuridão por causa do Deus Sol, que eles adoravam o Sol. Agora entrou tudo em escuridão, esse Deus Sol não pode fazer absolutamente mais nada. Mostrando de fato quem era esse Deus de Moisés, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, que estava se revelando ali. E por fim então, vem a morte dos primogênitos, como eu disse para vocês, domingo que vem nós vamos entrar nela. Mas há uma gradação aqui, pegam-se dessas 9 pragas, de 3 em 3 grupos de 3, elas vão ficando cada vez piores, elas vão intensificando, sempre intensificando mais. E aí por fim, há todo esse desfecho. Mas o que eu quero mostrar é o que Deus mostra para nós diante disso. Em primeiro lugar, crianças, pode completar isso daí. Libertar as pessoas da escravidão do pecado é obra de Deus exclusivamente. Aqui o que Deus está revelando é que Ele estava no comando de todas as coisas, desde quando Ele apareceu na sarça ardente, até essa última praga e conduzindo o povo pelo deserto. Deus sempre esteve no comando de todas as coisas. Mas o interessante, que esse Deus Todo-Poderoso, o Deus que transforma a água em sangue, faz todas essas coisas miraculosas, milagre acontecendo. Quem que Ele usa? Servos inadequados que o conhecem para ser instrumento de libertação de outros. Lembra quem era Moisés? E é interessante que o texto termina, essa parte termina dizendo, Moisés tinha quantos anos? 80, o irmão dele? 83. Moisés viveu 120 anos, certo? 40 no Egito, 40 fora do Egito, trabalhando e tal, quando Deus o chama, e depois mais 40 no deserto, ele morre, tá certo? Lembra que ele era um velhinho aqui já, um senhorzinho. E Deus o chama, agora você imagina, um senhor, que era ali, cuidava de gado, chegar diante do faraó. Por isso que eu falo, imagina o coração daquele homem, falou assim, gente, Deus, para, eu, diante do faraó, diante dessa pomba, diante de um palácio, eu chegando lá para conversar. Mas você vai lembrar, quando Deus chama Moisés, o que ele fala para ele? Eu estarei contigo. Deus usa servos inadequados. E gente, Deus não tem plano B, tá bom? Deus não tem plano B. Quando Ele escolheu o homem, criou o homem para cuidar e reger de toda a criação, lá em Gênesis, quando a gente vê isso, o homem cai, conta-se uma história, tá bom? Isso é invenção, tá? Isso não é na Bíblia não.
Mas conta-se uma história de que um anjo chegou para Deus e falou assim: Deus, nós estamos prontos. O exército dos anjos agora vai dar conta desse recado. O homem não deu conta, manchou tudo. Bora, Deus, vamos usar o plano B. Manda os anjos lá que esse exército agora está pronto para a gente. E Deus vira então e fala: não tem plano B. Deus não poderia ter feito isso? Mandado antes, quando Deus chama o povo, agora diz, imagina no Novo Testamento, quando Jesus está subindo ao céu, Deus fala assim: agora vocês vão ser testemunhas do Senhor, vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão por todo mundo agora pregando, batizando, discipulando, fazendo discípulos, ensinando. Ele não podia ter feito isso com os anjos poderosos? Gente que resistiu ao Evangelho, esse anjo poderoso chegava lá e dizimava tudo. Mas quem que ele escolhe para fazer isso? Pessoas inadequadas, assim como Moisés, assim como eu, assim como você. E esses servos devem entregar de forma fiel e obedientemente a sua mensagem, não a sua própria mensagem. Porque quando a gente vai ainda para esse texto aqui, lá no versículo 2, ele diz: você vai falar tudo o que eu te ordenar, e o seu irmão vai falar ao faraó, para que deixe os israelitas saírem do meu país. O que Moisés tinha que falar? Ele tinha que inventar a palavra? Ele tinha que tirar alguma coisa da cabeça dele? E você vai falar tudo o que eu te ordenar. E quando a gente está falando a respeito do Evangelho, quando nós demonstramos por isso, quando nós ensinamos, quando nós pregamos, a gente fala o que Deus ordena, e não aquilo que eu acho que é a verdade, aquilo que eu acho que é a palavra de Deus, é aquilo que Deus ordenou. E onde que está tudo aquilo que Deus ordenou? Está aqui, certo? Você quer ser instrumento de Deus? Conheça esse livro, tudo que Ele ordenou está aqui. Você não precisa ficar inventando as coisas. Quando você for falar de Jesus para alguém, não precisa ficar inventando as coisas, não. A gente tem que ser fiel a essa palavra. É o que nós prezamos muito, muito dentro do ensino da nossa igreja, zelo pela palavra. Mas a gente vai entender também que o propósito de Deus ao libertar o seu povo é principalmente a sua glória, e apenas de forma secundária a nossa felicidade. Para que Deus te salva? Para você ser feliz? Talvez não agora, mas você vai ser feliz lá no céu, certo? Pode ser que sua vida está um bagaço aí, pode ser que sua vida está um terror, mas saiba que Deus não te libertou para a felicidade, não nesse momento. E você passa problema, não passa? Passa ou não passa? Ou só eu que tenho? Passa também? Então você já sabe que Deus não te libertou para a felicidade. Você vai ser feliz, você vai ser contente, isso vai trazer alegria para o seu coração. Igual Paulo fala, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Você está humilhado, você está honrado, dependendo de estar contente. Mas essa alegria que nós estamos, às vezes a gente ouve falar a respeito disso, né? É maravilha, agora a sua vida vai bom, mas só no céu, tá bom? Só no céu, porque aqui a gente tem problema. Mas Deus nos salvou e nos libertou, e libertou aquele povo. Porque vocês vão lembrar disso, quando Deus fala para Moisés, ele fala: que mensagem que eu vou falar? Ele fala lá que para libertar o meu povo, que nós vamos para o deserto fazer o quê? Adorar. E é para isso que nós fomos libertos da escravidão, para sermos adoradores, para a glória de Deus, é para o nome dEle. E por que é importante a gente falar isso aqui? Porque muitas vezes a gente esquece essa história. E você está buscando tão insistentemente o seu nome, a sua glória, o seu reconhecimento. Eu não estou dizendo que o seu trabalho, o seu esforço não deve ser reconhecido, certo? Se você tem um emprego lá e trabalha muito bem, você tem que ser reconhecido. Honra quem honra, a Bíblia fala sobre isso. Mas todo louvor, toda glória, somente a Deus. Se o que nós fazemos nessa igreja, nós não entendemos que o propósito é para a glória de Deus, isso aqui é um fracasso. Se você não entende que você foi liberto para a glória de Deus, o que você está fazendo é fracasso. Entenda isso, por mais bem sucedido que você esteja sendo aqui nesse mundo, você foi liberto para a glória dEle. Você não foi liberto para você mesmo, viver para você mesmo. Lembra que quem faz isso é escravo. Escravo. Coloquei aquela figura ali de Tutankhamon, para você entender um pouquinho como é que funcionava a história do faraó. Não sei se está dando para ver direito, ele tem uma cobra ali, certo? E antes de Deus mandar as pragas, no texto que nós lemos um pouquinho para frente aqui, vai mostrar que Deus chega, Moisés chega, e para mostrar diante da autoridade que ele estava falando, e aí Deus fala para ele: joga esse cajado no chão. Aí ele joga, que ele se transforma numa cobra.
certo? O cajado de Moisés se transforma numa cobra. Aí os magos chegam e falam, isso aqui a gente faz, fácil. Joga outro cajado lá e transforma um monte de cobra. Fala, mas agora lascou, né? Moisés falou, ai, Deus, nossa, vou passar vergonha aqui, o Senhor me mandou aqui, os caras fazem a mesma coisa. Diferença? Essa cobra que era o cajado de Moisés começa a comer as outras cobras. E come todas. Mostrando quem era o Deus de Israel. Quem era o Deus de Israel? Ele humilha esse povo, porque essa serpente era símbolo de poder do faraó. O faraó era o Deus, ele se achava o Deus, tudo era para a glória dele. E Deus aparece então e fala assim, eu vou te mostrar quem é toda a glória, a quem é devido toda a honra. Que a gente possa se ver nesse papel como livres para poder glorificar ao nosso Deus. Isso é honra dele. Afinal de contas é Ele que te libertou desse império das trevas. Ele que te chamou, Ele que te resgatou. Mas em segundo lugar, a gente vai ver que libertar as pessoas da escravidão do pecado é uma batalha espiritual sobre as forças das trevas. E aqui é uma notícia que não é muito agradável, porque se você não é servo de Jesus, servo de Deus, do Todo-Poderoso, você está servindo outra pessoa. E a Bíblia fala claramente sobre isso. Você é servo de Satanás. Você é servo de Satanás. E essa é a nossa necessidade de Jesus Cristo. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Esse texto vai nos mostrar que o poder de Satanás, às vezes, ele parece comparável ao poder de Deus, embora nunca seja, nunca seja. Contei para vocês aqui de todas essas pragas que aconteceram, todas as pragas que vieram acontecendo, e os magos lá faziam a mesma coisa. Mas chega um momento que eles não têm mais capacidade de fazer isso. E a grande história era, beleza, você consegue transformar isso aqui, água em sangue também, não é? Agora, acho que se pode dizer, né? Destransforma isso. Volta. Porque o texto fala que durante 7 dias, os rios, ou o rio Nilo, estava em aspecto de sangue. Peixe morria e virou aquela caatinga. Os peixes morreram naquele rio, não tinha vida mais naquele rio, durante 7 dias. E a história não era transformar a água em sangue. Mas não tem poder? Destransforma isso. E a Bíblia fala para nós a respeito de coisas grandiosas também, coisas mirabolantes, miraculosas que o próprio Satanás faz. Se você esteve aqui na escola dominical estudando sobre Apocalipse, você ouviu a respeito disso. Quando as bestas se manifestarem. Eu não vou falar mais nada para você vir frequentar a escola dominical, tá? Vou contar para você que não, ficar curioso. Você vir na escola dominical aprender. Mas Satanás vai fazer coisas grandiosas. Mas nunca esse poder está em igualdade com o nosso Deus. Ele somente se fantasia de ovelha, mas ele é um anjo da morte. Segundo lugar, os milagres confirmam a fé dos crentes, mas endurecem os corações dos céticos orgulhosos. Gente, poderia acontecer um milagre aqui nessa noite. Eu não estou falando de milagre assim, porque milagre Deus faz, né? O fato de a gente estar respirando é um milagre, está vendo um milagre. Falando de coisa mirabolante aqui mesmo, coisa assim, impressionante. Alguém está morto aqui e ressuscitar. Isso para quem ainda é escravo do pecado, isso só serviria para confirmar que ele é um cético. Ele arruma uma explicação para isso. Mas para você que crê e foi liberto, você entende quem que faz essas coisas. Me permita, eu peço licença ao jacaré aqui, para contar um pouco da história do irmão dele. Não sei quantos ficaram sabendo aqui do velório, do Zé Controla. Isso foi divulgado lá, eu posso falar que eu sei que a família divulgou muito a respeito disso. Estava no hospital, ligaram para a família e falaram assim, ó, pode preparar tudo aí que o Zé Controla morreu. Estavam dando atestado, estava tudo caminhando lá. 40 minutos depois, ele volta. Consciente, conversando sobre futebol, reconhecendo a família, e você fala assim, mas, né? Ciência diz que se alguém ficar 10 minutos aí sem oxigênio no cérebro, já... 10, né? 10, eu vou colocar muito ainda, 10 minutos. Foi isso mesmo, cara? 40 minutos, não foi? Ele voltou.
Como é que você explica isso? Como é que o pessoal daquele hospital estava explicando isso? Tem uns que foram libertos por causa disso. Tinha gente lá no velório, lá do hospital, que estava entendendo. Falou, gente, isso aqui ninguém explica. É milagre. Agora eu sei que existe um Deus, e esse Deus que ele professava. Mas para outros, só vai servir como pragas, rio transformando em sangue, caindo chuva, animal morrendo, piolho, essa loucura. E lembra assim, que, não sei se eu estou minimizando a coisa, você fala assim, não, piolinho todo mundo tem, né? Menina na escola tem piolho. O texto diz para nós que rã ia brotar de tudo quanto é lado, invadir a casa, na cama ia estar forrada de rã. Piolho ia todo mundo, em todos os animais, animal morrendo tudo quanto é canto. O Egito inteiro. Só um detalhe, o povo de Deus sempre foi preservado nessa história. Eles não foram atingidos por piolho, não foram atingidos por rã, a casa dele não chegava a isso. Os animais, o povo de Israel não morreram, nada disso aconteceu. E pode acontecer essas coisas. Você pode ver casos como esse, assim, você vai olhar e falar assim, deve ter uma explicação por trás disso, né? Ou isso vai servir para confirmar quem é o seu Deus. Quem é o Deus que é aquele que dá vida, aquele que tira. Mas também mostra que quando líderes maus persistem na sua oposição a Deus, o povo sofre sobre eles. E antes que você esteja pensando que eu estou falando só sobre governo, porque nós estamos falando sobre o faraó, certo? O cara, coração endurecido, Deus endureceu ele, mostrando a soberania de Deus. Foi Deus que endureceu o coração do faraó. Ele endurece, ele amolece o coração de quem ele quer, tá bom? Mas coração endurecido, o povo padecendo. E governantes, quando tem um coração endurecido, o povo padece. Mas eu não quero trazer isso só para esse aspecto tão longe da gente, assim, ou sei lá, né? A gente apontar o dedo e tal. Mas quando líderes da sua casa têm coração endurecido, a sua família padece. Porque é o tempo inteiro buscando esse reconhecimento. É o tempo inteiro buscando deuses, como dinheiro, como prazeres, como trabalho, qualquer outra coisa. E a sua família padecendo. Porque ainda não entenderam quem é o grande eu sou. Quando igrejas têm líderes que não pensam na glória de Deus, a igreja sofre. E por fim, libertar as pessoas da escravidão do pecado é uma batalha na qual Deus deve amolecer corações endurecidos. E esse ponto mostra para nós aqui o tempo inteiro, e várias vezes o texto repete para nós. E Deus falando sobre isso, Deus já havia falado para Moisés, eu vou endurecer o coração do faraó, e eu vou mostrar quem eu sou. De alguma forma, e eu creio nisso porque a palavra de Deus fala a respeito disso. De alguma forma, pessoas que têm um coração endurecido não se rendem ao Senhor e são condenadas à ira de Deus. Isso mostra a glória de Deus. Isso de alguma forma vai mostrar quem Ele é. Mas a conclusão que nós chegamos de tudo isso, a mesma conclusão que eu trouxe para vocês aqui na semana passada, quando João 8,58 diz, respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Se você ainda é escravo de si mesmo, escravo do pecado, a grande necessidade que você tem é desse eu sou que é Jesus Cristo. Lembra do texto que nós lemos no começo? Que fala a respeito da verdade, que essa verdade vai te libertar. É só em Jesus que nós encontramos libertação para a nossa alma. Essa história de Deus tirando esse povo da escravidão é só para mostrar como Deus faz conosco através de Jesus. Sabe, o cordeiro que foi morto para que o sangue dele passasse ali nas portas, foi o cordeiro perfeito de Deus, Jesus Cristo, que derramou o sangue dele naquela cruz. Isso para te libertar de você mesmo. Agora você já não é mais inimigo, você se tornou filho de Deus. Filho. E é somente os filhos que podem ter esperança
de que um dia de fato vão experimentar essa felicidade que o povo teve de entrar numa terra prometida. É o céu que a gente está aguardando. A Bíblia é muito clara, meus irmãos, eu não posso negar isso. Eu não posso me eximir de falar isso para você. A Bíblia fala apenas de 2 caminhos, um caminho largo, onde a pessoa vive, ou você vive para você mesmo, diante dos seus prazeres, diante de tudo que você tem buscado. Mas esse caminho leva à perdição, ao inferno. Mas existe um caminho estreito, ele não é fácil de ser vivido. A vida de um discípulo de Jesus, ela não é fácil de ser vivida. Mas esse caminho, essa estrada leva à salvação. É Jesus Cristo. Somente por Ele. Como que a gente pode aplicar isso daqui? O que a gente pode fazer? O que é necessário acontecer para que você entregue seu coração ao Senhor? Milagres? Manifestações? Coisas extraordinárias? Uma doença? Ou basta a revelação do Senhor nessa noite dizendo que Ele é o grande eu sou, o libertador da sua alma? É Jesus Cristo. Isso já aconteceu. É Jesus. Segundo lugar, seja você um instrumento de libertação. Eu quero te desafiar nessa noite. Eu quero te desafiar ao sair daqui, você se ver como um instrumento de libertação do Senhor Jesus. Mas você vai botar um monte de desculpa, falar, mas eu falo meio esquisito, eu não, eu vou gaguejar, não, mas eu não, né, sou fraquinho na palavra. E Deus está dizendo, eu estarei contigo. A palavra de Deus diz, apenas abra a sua boca, que o Espírito vai falar por você. Quem convence e transforma corações não somos nós, é Deus. Mas Ele escolheu gente como eu e você para ser instrumento de libertação àqueles que ainda estão cativos, escravos, condenados ao inferno. E esse é o desafio que eu quero colocar diante de você. Assuma esse papel de ser agente de Deus em tudo que você faz. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no supermercado. Você vai no supermercado, você é agente de Deus. Você vai no médico, você é agente de Deus. Você está viajando, você é agente de Deus. Seja esse instrumento nas mãos do Redentor. Gente como eu e você que Ele escolheu para falar. Terceiro, os ídolos vão cair para que você adore a Deus. Lembra que cada ídolo do Egito foi caindo para que esse povo pudesse reconhecer quem é Deus. Quais os ídolos da sua vida precisam cair para que você de fato adore e honre a Deus? É o seu nome, é o seu orgulho, às vezes é o seu conforto, é o seu dinheiro, ou o seu dinheiro não, né? Porque ficar sem dinheiro é ruim demais, né? Mas é seu amor ao dinheiro. O que precisa cair? A quem que você tem adorado? A quem que você tem dado glória? Que tem te impedido de chegar aos pés do Senhor e dar toda a honra e toda a glória a Ele. E por fim, lembre que em toda essa jornada Deus preservou o seu povo. Nenhuma dessas pragas atingiu. Nenhuma atingiu. O mais difícil que esteja sendo a luta aí, não tema, porque quem fala que está com você é o eu sou. Eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Não tema. Não tema. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos libertou do império das trevas. O Senhor nos chamou para a tua maravilhosa luz. O Senhor nos transformou de inimigos para servos do Senhor, para filhos amados do Senhor. Obrigado porque isso é seu, ó Pai, isso não tem a ver conosco. Obrigado que o Senhor mandou teu Filho Jesus
para realizar isso por nós diante daquela cruz. Obrigado, meu Pai, obrigado. Dá-nos coragem agora, ó Pai, de sermos esses agentes, instrumentos do Senhor. Que a gente possa abrir a nossa boca para falar a respeito de Ti. Que o ambiente onde a gente está seja transformado, ó Pai, pelo Teu poder diante da nossa presença nesse lugar. Dá-nos coragem, dá-nos firmeza na palavra do Senhor. Pai, eu quero clamar para que o Senhor faça algo que é só o Senhor que pode fazer, é trazer libertação aqui nessa noite, ó Pai. Que vidas sejam salvas, que vidas sejam transformadas, sejam libertas pelo Teu poder. Em nome de Jesus, ó Pai, traga da Tua salvação para aqueles que ainda estão acorrentados em si mesmos, acorrentados aos seus pecados, servindo não ao Senhor, ó Pai, mas liberta através de Jesus Cristo. E tudo que nós fizemos aqui, ó Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que os ídolos da nossa vida caiam, para que o Senhor seja adorado e bendito. No nome de Jesus, nosso libertador, que nós oramos. Amém.